Olá pessoal, mais uma aula aí de Excel. Nesta aula a gente vai ver aí como criar gráficos e mini gráficos no Excel, ok? Qual a importância disso? A importância é para facilitar aí a visualização e interpretação das informações que estão contidas na planilha ou na tabela, ok? Então os gráficos e mini gráficos aí eles vêm ajudar, né, na visualização e na interpretação, né, para melhor tomada de decisões aí com relação às informações contidas aí na tabela ou no gráfico, ok? Muito bem, então vamos iniciar com a parte de mini gráficos, né? Então aqui nós temos os mini gráficos. O que é um mini gráfico, né? Um mini gráfico, ao invés de um gráfico que ocupa uma área grande aqui, né, da planilha, né, o mini gráfico ele vai ocupar aqui o espaço de uma célula, né, e ele serve para dar uma ideia aí da evolução dos valores contidos aí, por exemplo, numa linha da tabela. Okay? Em geral, o mini gráfico ele é associado a uma linha aí, de uma tabela ou de uma planilha, certo? E aí no Excel nós temos três tipos de mini gráficos, né? O mini gráfico de linha, que ele mostra que a evolução, né, com relação a uma linha aqui dos valores. Então aqui a gente pode ver que ele começou baixo, depois houve uma alta, depois manteve, aí foi crescendo, né? Só mostrando aqui a ideia dessa tabela são os gastos mensais aí de uma família ou de uma pessoa, né, com água, energia, gasolina, aluguel, mercado, poderia ter outros aqui. Então foi colocado aqui mês a mês o que cada item, né, quanto foi gasto em cada item, para fazer uma análise da evolução aí desses gastos, né? Então a gente pode ver aqui com água como é que foi a evolução, depois aqui com os outros itens, né, energia, né, a gasolina, olha, começou alta, depois baixou, né? Aqui no aluguel, o aluguel em geral ele ele tem um aumento anual, então ele sempre manteve aqui, né, a linha reta manteve no mesmo valor mensal, ok? E o mercado, né, que aí houve altos e baixos aqui. Então, para a gente ter uma ideia da evolução aqui dos gastos nesse caso. Okay? Que mais? Aqui tem um gráfico também de mini gráfico, né, que é de coluna. O gráfico de coluna ele também dá uma ideia aí da evolução aí mês a mês, né, desses valores, né? Começou aqui baixo, depois foi aumentando, até aqui nesse último aqui houve um aumento maior, né? E assim por diante, né? Aqui houve valor constante, então sempre o mesmo valor. Então a ideia é essa, né? Dar uma ideia da evolução dos valores aí, ok? E aqui eu tenho um outro tipo que é o de ganhos e perdas, né? Esse mini gráfico ele é usado quando a gente tem aqui valores que podem ser positivos e negativos, né? Quer dizer, quando eu tenho a ideia é quando eu tenho uma evolução de um mês para outro, se manteve alto, né, ou se houve queda, né? Essa tabela aqui, talvez de vendas mensais, talvez não seja ideal para representar isso, mas qual que é a ideia aqui, né? Que eu preciso ter aqui valores positivos e negativos, né? Então os valores positivos ele vai colocar para cima e com uma cor, e o negativo ele vai colocar em vermelho, nesse caso, para baixo aqui, tá? Então uma ideia aí para a gente ver onde houve ganho e onde houve perda, né? O perda é na parte vermelha e o ganho na parte azul, ok? Então vamos vamos ver como é que a gente monta esses mini gráficos aqui, certo? Então eu vou pegar aqui a mesma tabela, uma outra planilha, né, mas aqui sem a formatação, né? Sem os mini gráficos. Então primeiro o mini gráfico de linha, né? Como é que a gente faz isso? Então eu vou clicar aqui nessa primeira linha, ok? E venho aqui em inserir, ok? Menu inserir, e aqui nós temos os mini gráficos, né? Lembrando que mini gráficos, pessoal, para quem tem o Excel a partir de 2010, ele já vem aqui como
na ferramenta. Agora, se o seu Excel é anterior, né, ao 2010, então ele tem que ser instalado como um complemento, ok? Então só lembrando aí, se não aparecer aqui é que o seu não foi instalado, então você tem que instalar como um complemento, certo? Bom, então eu venho aqui no menu inserir e aí vai aparecer aqui o menu de mini gráficos, e aí eu quero o de linha, então eu vou clicar aqui, né, no ícone do linha, e aí ele vai me pedir, né, ó, escolha do intervalo de dados. Quem que é o intervalo de dados? Ó, é esse cara aqui. Então eu clico aqui no primeiro e arrasto até o último, certo? Só dá o OK depois. Essa parte de baixo já está preenchida também. Olha aí, então ele já montou o mini gráfico aqui para gente. Como a disposição aqui dos dados, né, estão nas linhas e eu quero dos outros aqui a mesma ideia, então eu posso usar o auto preenchimento. Ó. Coloco o mouse aqui, clico, seguro e arrasto até embaixo. Ele já vai montar um mini gráfico aqui para cada uma das outras linhas, certo? Então, olha aí, né, o mini gráfico de linha para cada linha aqui, ok? Bom, mesma ideia para o mini gráfico de coluna, né? Ó, vamos clicar aqui nessa célula e vamos inserir o mini gráfico de coluna. Mesma ideia, clica aqui no menu inserir e aí mini gráficos, escolho aqui coluna. Mesma ideia, ó, intervalo, escolhi o intervalo de dados, então vou pegar aqui, clico no primeiro, arrasto até o último e dou um OK. Olha lá, já colocou aqui o mini gráfico, né, de coluna, tá? Lembrando, pessoal, que sempre quando você está aqui num mini gráfico, né, ou em qualquer componente, elemento do Excel, ele tem aqui um menu, ele te abre, clicando aqui ele te abre um menu de contexto, né, quer dizer, ele vai te dar opções aqui de formatação desse componente, desse elemento, né? No caso aqui é um mini gráfico de coluna. Então aqui eu posso mudar a cor, né, mudar o estilo aqui, olha lá, eu posso mudar, certo? Tem vários estilos aí que eu posso estar escolhendo, né, aqui prontos, ou posso mudar outras características aí fica a critério de cada um aí, isso é questão de gosto, né? Então fica a critério de cada um escolher aí o que mais gostar, certo? Muito bem, então aí depois que eu coloquei isso aqui nesse primeiro, eu posso usar o auto preenchimento e passar para os demais. Vejam que ele usou aquele padrão que eu usei lá, né, e já repassou aqui para as outras linhas, certo? Então, mini gráfico de coluna. E por último aqui dos mini gráficos, a gente vai ver o de ganhos e perdas. Mesma ideia, clico aqui nessa primeira célula, vamos lá em inserir e agora aqui ganhos barra perdas. Escolho o intervalo, clico na primeira e arrasto até esta última aqui. E aí, OK, ele vai mostrar aqui já o gráfico de ganhos e perdas, certo? Vejam aqui aí a parte, o que está em positivo aqui ficou em azul e o que está em negativo, né, que seria a ideia da perda, está em vermelho aqui, certo? Bom, vou copiar para as outras duas linhas e ele montar o gráfico, o mini gráfico de ganhos e perdas, ok? Então, da mesma forma, você clicando aqui, ele vai te dar as opções, né, de formatação de acordo com o gosto aí, desse componente aí de mini gráfico ganhos e perdas, certo? Muito bem, então isso foi a parte de mini gráfico, não tem muito segredo, né? É só escolher o intervalo, escolher o mini gráfico e o intervalo, ele já monta aí, e é um mini gráfico aqui interessante, né, para você ter uma visualização da evolução aí, numa pequena célula você já tem uma visualização legal da evolução dos dados daquela linha, ok? Muito bem, agora vamos passar para a parte de gráfico, né? Então, eu tenho aqui uma tabela, ainda considerando a ideia dos gastos mensais, e aí eu tenho lá os tipos, né, de gasto: água, energia, gasolina, aluguel, mercado, academia e transporte, ok? Com os meses, né, aqui os meses, certo? E aí a gente vai gerar um gráfico, né? No caso aqui, esse aqui é um gráfico de coluna, certo? Coluna agrupada,
tá? Onde ele coloca lá, né, janeiro, fevereiro. Então a ideia é que eu tenho uma comparação mês a mês aqui, ó, do gasto, né, com cada gasto aqui, né? No mês de janeiro, o gasto aqui com a água, ó, veja que ele tem uma legenda aqui embaixo, né? Deixa eu ver se eu dou um zoom, se fica melhor. Isso aqui, olha. Então aqui eu tenho janeiro, então eu tenho o gasto com cada coisa aqui, então com água, né, com energia, com gasolina. Então tem uma legenda aqui, cada coluna dessa daqui é um tipo de gasto, ok? E aqui no mês de janeiro, então possibilita eu ver aqui em janeiro qual foi o gasto com cada tipo aí de gasto, certo? O valor gasto com cada tipo. Muito bem, mesma coisa fevereiro, março e abril, né? Eu também tenho aqui a ideia de eu posso visualizar, né? Olha, gasto aqui com água, né? Aqui foi esse valor aqui. Água? Não, esse aqui é outro. Esse aqui é o mercado, olha aí. É que tem a cor aqui azul, né? Está muito parecido com a do mercado também. Então, a água e o mercado, ele escolheu a mesma cor. A gente pode mudar isso aí, né? Depois já eu vou mostrar como personalizar, colocar uma cor diferente aí para cada coluna, caso você queira, certo? Muito bem, então dá para a gente visualizar, olha, o mercado aqui em janeiro ele gastou isso, depois houve um aumento, né, depois baixou um pouquinho, baixou mais e aqui subiu, né, com relação ao anterior. Mas onde ele gastou mais foi aqui em março, né, com o mercado. Okay? Então o gráfico vai possibilitar a gente entender melhor aí as informações, né, diferente, né, se a gente estivesse olhando só para a tabela. A gente olha aqui para a tabela, é difícil, né, fica mais difícil você ter uma interpretação, uma visualização da evolução dos dados. E o gráfico nos permite isso mais facilmente, ok? Então a gente vai ver como criar esse gráfico aí a partir da tabela e ver como que a gente personaliza algumas partes aí desse gráfico, certo? Muito bem, vamos pegar aqui a planilha limpa, né? E aí, bom, como é que eu coloco um gráfico aqui? A primeira coisa que a gente tem que fazer é demarcar a região aí dos dados que vão aparecer no gráfico, né? Eu poderia pegar toda a tabela aqui, ó. Se eu pegar toda a tabela, né, eu vou fazer das duas formas para vocês verem a diferença. Então vamos pegar todas as tabelas, né, com o título aqui da tabela, com a legenda aqui dos meses e com os tipos de gasto, ok? E aí o que a gente faz? A gente vem aqui em inserir, né? E aí eu tenho aqui os tipos, ó, gráficos, tem vários tipos aqui, ok? Então o que eu quero aqui, o que eu mostrei no exemplo aí, é esse aqui, ó, né, de coluna, e eu vou pegar aqui de coluna 3D, tá? E aí tem as opções aqui dentro das colunas 3D, qual que você quer. Eu vou pegar esse primeiro aqui, que é o mais, que eu estou achando aqui o mais interessante. Então, olha aí, ele montou o gráfico, né, com algumas opções aí padrões, né? Eu vou colocar aqui mesmo, ok? E o que acontece, né? Ele usou aqui, olha, ele não colocou um título, a gente pode colocar depois, né? Aqui ele colocou os valores no eixo vertical, né? Então a gente tem que reconhecer os elementos do gráfico. Aqui é o título, aqui é o eixo vertical, aqui é o eixo horizontal. Okay? Aqui é a área do gráfico, né? Aqui são as linhas, olha. Então ele pegou aqui e personalizou de acordo com o padrão dele, não é? Então, ó, só que o que ele colocou aqui, ó, na legenda ele colocou, ó, gastos mensais janeiro, gastos mensais fevereiro, gastos mensais março. Quer dizer, isso aqui não ficou legal, né? Não precisaria colocar esse gastos mensais. Só janeiro, fevereiro, março, abril já seria suficiente aí, certo? Mas por que ele colocou esse gasto mensais? Porque a gente pegou toda essa área aqui de dados, ó, pegou o título também, né? Então eu vou remover esse gráfico, eu clico no gráfico e dou um delete, olha aí, nessa área aqui externa, né? E dou um delete, ele removeu o gráfico, né? Agora eu vou criar novamente o gráfico, mas selecionando, olha, só a tabela aqui com as colunas aqui, né? Ó, os tipos, água, energia e tudo mais, e os meses, certo? Sem usar aqui, sem marcar
o título da tabela. Tudo bem? Então agora novamente inserir, vem aqui eu vou usar esse gráfico, né, de coluna e o coluna 3D, o primeiro aqui, ok? Olha aí, vejam que ele montou aí o gráfico, e agora este gráfico ele não colocou mais aquele gastos mensais, colocou só janeiro, fevereiro, março, abril na legenda aqui, essa área da legenda, certo? Então perceba que esse gráfico está diferente do gráfico que eu havia apresentado aqui para vocês, ó. Aqui está invertido, né? Ó. Como ele colocou aqui os meses e colocou aqui na legenda, né, os tipos de gasto, ok? É uma opção, né? Ou você escolhe assim ou assim, né? Ah, não, mas eu acho melhor colocar aqui, eu quero comparar mês a mês o que eu gastei de cada tipo aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso inverter, né, essa legenda aqui, então, ou a linha e coluna, né? Então, como é que a gente faz isso? Ó, clicando, ó, eu estou com o gráfico clicado aqui, né? Ele está marcado, quando aparecem essas bolinhas é que ele está selecionado, ok? E nisso, quando a gente seleciona o elemento, como eu já falei, aparece aqui o menu, né, de contexto, com as opções disso aqui, que é, no caso, a formatação do design do gráfico. Também eu posso formatar, né? Então, a gente aqui em design do gráfico, a gente tem esse botão que é o alternar linha e coluna, né? Então, veja que eu vou clicar aqui, ele vai trocar aqui, ó, vai colocar os meses aqui e como legenda ele vai colocar os tipos de gasto. Olha lá, né? Então, agora ficou próximo desse outro aqui que eu tinha mostrado anteriormente, certo? Então, sei lá, talvez aqui no meu caso eu quero comparar durante o mês o que eu gastei com cada coisa aqui, com cada tipo de gasto, certo? Quanto foi o gasto com cada tipo aqui de gasto, tudo bem? Então, é assim que você troca, né, aqui a linha e coluna, tudo bem? Muito bem, então, o que a gente pode personalizar aí, né? Como eu falei, quando a gente está com o elemento selecionado, ele tem aqui o menu de contexto e aí a gente tem aqui várias opções de personalização, né? Eu posso adicionar aqui elementos, né, no gráfico, tá? Eu posso mudar o layout do gráfico. Então, olha aí, ó, a cada coisa que eu coloco aqui, eu passo o mouse, ele muda ali um layout, né? Ele já tem alguns layouts prontos aqui, de repente fala, não gostei mais desse outro, tal. Então você pode escolher aqui. Posso alterar cores também, como eu falei, ó. Aqui ele já tem um padrão de cores. Está usando esse, né? Ó, eu colocando aqui, eu não preciso clicar, é só passando o mouse, ele já vai mudando ali, né, para esses padrões que ele tem aí já prontos. E aqui também eu posso escolher outro tipo de gráfico, né? Olha, aqui tem vários tipos, ó, cada tipo aqui, ó, esse aqui eu achei interessante também, né? Coloca um fundo aí, tem mais aqui, ó, olha, o que eu escolhi no anterior foi esse aqui, né? Então eu peguei esse cara aqui, né? E eu posso personalizar também, por exemplo, esse azul, como eu falei, esse azul está da água, do tipo de gasto água, está muito parecido com o mercado, então eu quero mudar esse cara aqui, ó, veja que eu cliquei. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se melhora. Olha aí, eu cliquei nessa coluna, ele já marcou todas as colunas, certo? Então eu posso aqui mudar, ó, cor de preenchimento, só um minuto aqui, estilo, aqui ele vai mudar tudo. Eu tenho que pegar aqui uma cor só dessa coluna. Então, ó, eu vou pegar esse cara aqui, vamos ver se é isso, olha lá, isso aqui, ó. Então eu venho aqui e vou para especificar só desse cara, né? Então, ó, eu vou mudar aqui para esse verde já tem, que seria um marrom não tem, olha aí. Então eu mudei para marrom, olha, personalizei de acordo com o que eu queria. Então agora ficou diferente, né? Você tem o água azul e aqui o mercado ficou esse marrom aqui, certo? Então
Quando você clica, ele aparece aqui esses ícones, né, que é onde você também tem algumas opções de formatação, né? Então tem algumas coisas que já estão marcadas aqui que ele já está usando, alguns elementos do gráfico. Então os eixos, por exemplo, né? Que mais? Títulos, eu posso colocar aqui, títulos dos eixos, né? O que seriam esses títulos dos eixos? Ali, ele permite eu colocar aqui, né, por exemplo, gastos. Desculpa, aqui é a escala de valores, né? Então valores em reais, por exemplo, e aqui os meses, né? Aqui talvez colocar o título meses fica meio redundante, porque só o nome aqui dos meses já dá para entender que são os meses, né? Então às vezes colocar o título, né, não é muito interessante, só vai popular aqui o gráfico sem ajudar muito na compreensão. Então por isso que ele nem colocou, e eu também não vou colocar. Só tirar aqui título, desculpa, não é título do gráfico, é título dos eixos. Olha, tirei, voltou, né? Que mais? Título do gráfico é esse cara aqui. Então, aqui não faltou lá, né, qual que era o título do nossa tabela aqui, gastos mensais. Então eu posso digitar aqui agora, né, gastos, eu posso mudar aqui, gastos mensais. Então atualizei aqui o título, né? Clicando novamente aqui no gráfico, ele volta aqui. Então eu tenho aqui outras opções, por exemplo, rótulos, né? Rótulos de dados. Em alguns gráficos é interessante a gente colocar rótulos de dados, né? Veja aqui, só que nesse caso não ficou muito legal. Por quê? O que é o rótulo de dado? Ele coloca aqui em cima de cada coluna o valor da coluna, né? Mas perceba que nesse caso aqui do gráfico, que tem muitas colunas, isso não ficou legal, ficou muito populoso aqui e a gente não enxerga nada. Então não faz sentido também usar isso daí, que vai só prejudicar, né, os rótulos. Então tiro aqui. Tabela de dados, né, também não faz sentido. Linhas de grade, eu posso tirar, ele já estava selecionado, eu posso tirar, né? No caso, essas linhas de grade nesse tipo aqui de gráfico, ele fica melhor. Por quê? Porque dá uma ideia para a gente fazer a comparação, né, do valor aqui, em que escala está o valor, certo? E a legenda, se eu quero tirar ou colocar legenda, ou se eu quero, aqui ele tem outras opções, né? Ele colocou a legenda na parte inferior, eu passando o mouse aqui, ele vai mudando para você ver, né, se fica melhor aí, em qual lugar fica melhor, tá? Então dá para você personalizar bastante aí, né, o gráfico de acordo com o seu gosto. E aí, como eu falei já em mini gráficos, isso é a questão de gosto, né, de cada um aí, certo? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa para falar. Acho que seria isso, pessoal. Só com relação aqui a mini gráfico, né? Quando a gente coloca o mini gráfico, eu não gostei disso aqui, eu quero tirar, né? Então eu venho aqui, marquei e vou dar o delete. É a primeira ação que a gente vai tentar fazer, mas olha, eu dei o delete e ele não removeu. Como é que eu removo aqui o mini gráfico para eu colocar um outro mini gráfico? Então, eu cliquei aqui, marquei, ele já aqui, ele tem esse limpar, né? Essa borrachinha aqui, limpar. E aí eu coloco aqui limpar tudo, aí ele limpou, certo? Assim eu posso colocar um outro mini gráfico aí. Ok? Então essa foi a aula aí sobre gráficos e mini gráficos. Espero aí que vocês tenham entendido. E tem vários tipos de gráficos, é só você ir explorando aí, né? Nós temos aqui uma infinidade aí de gráficos, gráficos de coluna, gráficos de linha, gráficos de pizza, ok? Então tem uma infinidade aí de opções, né? E aí cabe a você ver qual que fica melhor aí que se encaixa melhor aí para visualização, para interpretação dos dados que você quer mostrar aí, né? Tá? Então é isso, até a próxima aula, um abraço a todos, tchau, tchau.